Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da quinta semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Amados e amadas de Deus, temos aqui novamente Jesus que tem diante de si uma grande multidão que está faminta, que não tem o que comer. E Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Amados e amadas de Deus, Jesus não é indiferente diante da fome das pessoas, diante das necessidades das pessoas. Jesus tem compaixão. Jesus tem compaixão daquela multidão, porque já faz 3 dias que está com ele e não tem o que comer. E Jesus diz ainda: se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Gente que veio de longe, veio para ouvir a palavra de Jesus, veio para ver Jesus, veio para estar com Jesus. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Amados e amadas de Deus, os discípulos colocam para Jesus uma questão bem humana: como saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Amados e amadas de Deus, Jesus faz um milagre, ele multiplica os pães, mas ele parte daquilo que se tem. E o que se tem? 7 pães. Tem 7 pães, e Jesus, desses 7 pães, ele vai cumprir um gesto que relembra a Eucaristia. Pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos. É um gesto que relembra a Eucaristia. É uma multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta a multidão. Mas essa multiplicação dos pães preanuncia um outro alimento que Jesus dará, onde ele próprio se dará a si mesmo em alimento. Preanuncia a Eucaristia. Jesus alimenta a fome daquela multidão, mas Jesus quer alimentar a fome na sua totalidade daquela multidão. Ele quer que a Eucaristia, que ele instituirá depois, seja também o grande alimento do povo de Deus, onde ele mesmo agora alimenta o povo de Deus, nas suas necessidades, na sua carência, na sua fraqueza, onde ele mesmo alimenta o povo de Deus, onde ele mesmo será o grande alimento. E diz o texto: eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Pães, Jesus alimenta, com 7 pães alimenta aquela grande multidão, e também com alguns
peixinhos. Diz o texto do Evangelho: comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 7 pães, 7 cestos. 7, número da perfeição. Jesus alimenta a multidão, Ele mesmo na Eucaristia será o grande alimento de cada um de nós, será o grande alimento do povo de Deus. Diz o texto, eram 4.000 mais ou menos. Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região da Dalmácia. Alimenta a multidão, a despede, agora vai para a região da Dalmanuta. Amados e amadas de Deus, contemplemos esse gesto que Jesus cumpre, a multiplicação dos pães. Relembremos que Jesus alimenta a multidão, mas este alimentar a multidão preanuncia já um alimento mais profundo, a Eucaristia, onde Ele mesmo é o nosso alimento. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.